Irmãos, boa tarde. A quem ainda não tinha saudade, porque há pessoas que só estão a ver agora. É bom estarmos juntos. Vamos continuar o nosso tempo de culto aqui com uma reflexão da palavra de Deus. Mateus 3. Hoje estou a iniciar uma outra série sobre o reino de Deus. Mateus 3. Vamos mesmo começar no primeiro versículo e vamos ler até o 12º. Mateus 13, 1 a 13, até o 13º. 1 a 13, Mateus 3, 1 a 13. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele toda a Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também de agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Amém? Ok, irmãos, vamos ficar em oração. Falem com Deus no vosso lugar. Falemos todos com Deus. Peçamos a Deus para nos falar e nos inspirar com a sua palavra. Vamos ficar em oração. Senhor Deus, queremos te honrar, reconhecendo, Senhor, que somos ainda falhos. Tem tanta coisa que precisa do teu ajuste na nossa vida. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Queremos, Senhor Deus, crescer na fé e na obediência. E este é o objetivo que nos junta à volta da tua palavra. Ouvir-te, aprender contigo, mas responder também. Responder com obediência. Peço, Senhor, que possamos entender com clareza, que o nosso coração seja receptivo e que possamos, Senhor, obedecer à tua palavra. No nome de Jesus assim peço. Amém. Ok, vamos começar então este novo tema, esta nova série que chamamos Que o Teu Reino Venha. Se nós queremos que o nosso mundo seja diferente, e o mundo só será diferente se as pessoas que habitam esse mundo forem diferentes. E aqui não faço separação entre pessoas religiosas, não religiosas, pessoas que frequentam uma congregação, que não frequentam uma congregação. Estou a falar da humanidade como um todo. E nós como parte da humanidade também. Se queremos que a humanidade seja diferente, essa diferença deve acontecer através da diferença que vai acontecer em cada indivíduo. E para que haja uma diferença significativa na vida de cada indivíduo, que depois resulta na mudança das nossas famílias, na mudança das nossas esferas governamentais, na mudança das nossas cidades, na mudança nas nossas comunidades, porque Jesus ainda não regressou, mas eu acredito que enquanto Ele não regressa,
é possível irmos vivendo algumas transformações sociais. Quer dizer, algumas transformações espirituais que resultam depois em transformações sociais. Mas para que isso possa acontecer, o reino de Jesus tem que vir e o reino de Deus tem que ser aceito pelos homens no seu coração. Amém? Então este tema vai ser uma abordagem sobre o reino de Deus, que é o principal tema de Mateus e era o principal tema da mensagem de Jesus. Jesus veio pregar a mensagem do reino. Veio falar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre o reino do Pai. Então hoje vamos tentar falar sobre esta questão. Que o teu reino venha na minha vida. Porque o reino tem que vir primeiro na minha vida. Na vida de cada um de nós como indivíduos. Na minha vida. Eu, pastor Marques, preciso que o reino de Deus venha na minha vida. Eu preciso que Jesus traga o seu reino e que instale o seu reino na minha vida. E que esse reino transforme a minha pessoa por dentro e me transforme por completo para eu ser mais parecido com Ele, para eu ser a pessoa que Ele quer que eu seja. Porque se assim for, eu vou ser uma bênção para os outros e talvez uma influência para que o reino de Deus venha na vida de outras pessoas também. Mas Ele tem que começar conosco. Que o teu reino venha na minha vida. Vamos ver se eu tenho aqui controle sobre aqui o nosso comando. Quem traz o reino de Deus? Quem traz o reino de Deus? Lemos assim, no versículo 1 do capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. João apareceu naquela região toda. João Batista, não é? Que foi, na Bíblia, considerado o último dos profetas. Ele apareceu anunciando uma mensagem. Que mensagem é que João anunciava quando ele apareceu a anunciar? Ele apareceu a anunciar no deserto. Parece que o seu ponto de pregação era o deserto. Não era um lugar de culto como nós hoje. Era o deserto. Ele estava no deserto e juntavam-se multidões lá para ouvir a mensagem dele. E o que ele dizia era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o que João Batista pregava no ensino, na verdade, era que as pessoas deviam preparar-se para receber o reino. Mas como é que elas iam preparar-se para receber o reino? Com uma atitude de arrependimento. O arrependimento era a atitude que ia preparar as pessoas para receber o reino dos céus. Vamos ver aqui alguns aspectos. Primeiro aspecto importante. Porque estamos a dizer, hoje vamos falar, mais uma vez, sobre quem traz o reino e o reino de Deus na minha vida, na tua vida. Então, quem traz o reino? O primeiro aspecto é que o João Batista, ele está a associar a vinda do reino, a chegada do reino, com o início do ministério de Jesus. Portanto, na verdade, quando João está a dizer às pessoas, arrependam-se, ou seja, preparem o vosso coração para receber o reino dos céus, ele, no fundo, está a querer preparar o coração das pessoas para a vinda de Jesus Cristo. Não é? Porque isto responde à pergunta: quem traz o reino? É Jesus quem traz o reino. Porque depois destes versículos, o que é que acontece mais à frente? Jesus aparece. Jesus vai ter logo de imediato com João. E quando João vê Jesus, ele faz esta declaração que nós vemos aqui, que ele não é digno sequer de lhe desatar as ataduras das sandálias. Ele diz: eu não tenho essa dignidade sequer. Eu vos batizo com água. Não é? Ele já era uma pessoa extremamente respeitada, um profeta muito respeitado, mas ele quer fazer uma distinção do ministério de Jesus com o seu próprio. Ele disse: eu vos tenho batizado com água, mas está a chegar alguém que vai inaugurar um outro tipo de batismo. Ele não vai vos batizar com água, como eu vos estou a batizar com água, mas vai batizar-vos com o seu Espírito Santo. Mais à frente, João Batista está com os seus discípulos. Jesus aparece, porque João Batista tinha discípulos, não é? Jesus aparece e João disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, no fundo, ele está a fazer este anúncio para que as pessoas preparem o caminho do Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus, o Senhor. Preparem o caminho do Senhor. Como? Arrependendo-se. E o que é arrependimento? No original grego significa a palavra metanoia, que significa mudar de mente. Mudem a vossa mente, a atitude da vossa vida, para receber o Rei do Reino que vem aí, Jesus Cristo. Por quê? Porque no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o povo de Israel afastou-se de Deus. Não sei se se lembram. O grande problema do povo com Deus no Velho Testamento é que o povo se afastou de Deus. Deus enviou profetas aos israelitas por quê? Por várias razões, mas principalmente porque eles se afastavam constantemente de Deus. Constantemente. E Deus queria que eles se voltassem para Ele. Então o arrependimento é isso. É aquilo que faltou ao povo no Velho Testamento. Na sua grande maioria, houve pessoas que se arrependeram. Mas na sua grande maioria, eles não se voltaram para Deus. Esta mudança de mente, esta inversão no sentido das suas vidas que devia acontecer, teimava em não acontecer. João vem e continua a mesma mensagem. Só que desta vez João está a dizer, vocês precisam de fazer esta mudança de mente, esta inversão da atitude da vossa vida para que vocês possam receber o reino de Deus. E o reino de Deus vem com uma pessoa. O reino de Deus vem com Jesus. Jesus vem inaugurar e implantar o reino de Deus na terra. É isto, no fundo. Ok? Então, o Senhor, Kyrios, aqui em grego, significa o Senhor, o Rei. O Rei é a pessoa mais importante do reino. Porque mesmo se pensarmos nos reinados que já houve no nosso mundo, na história, não é? Pensemos nos tempos em que havia monarquias ainda, em que havia reis ainda. Ainda há países que têm rei, mas não como antigamente. O rei era a pessoa mais importante do reino. É o rei que define como é que o reino funciona. É o rei que determina quem entra no reino ou quem não entra no reino. O rei tinha poder total no reino. O reino dependia muito do seu rei. A forma que o reino ia ter, a cultura do reino e assim por diante, dependia muito do seu rei. Jesus é o rei do reino de Deus, anunciado já no Velho Testamento, para vir governar. Jesus vem para governar. Esse é o seu objetivo. Vem para governar. Vamos ler algumas passagens bíblicas que falam de Jesus como o rei do reino. E mais uma vez, este rei que João está a anunciar aqui. E sabem o que acontecia na antiguidade? Quando o rei, por exemplo, ia a uma batalha, e ia voltar à sua cidade de origem, ou vinha de uma grande conquista, assim por diante, a entrada do rei tinha que ser preparada com muita pompa e circunstância. As pessoas tinham que preparar a entrada e a chegada do rei. Só que neste caso não é pompa e circunstância que João Batista está a dizer às pessoas para fazer, para preparar a recepção ao rei, mas sim a mudança do coração. O arrependimento, a metanoia, a mudança de direção, que nós já vamos perceber mais à frente melhor o que é que isto significa na prática para as nossas vidas. Portanto, o rei é a pessoa mais importante do reino. Vamos ler Isaías 9, 6 a 7. O que é que Isaías 9, 6 a 7 diz acerca do rei do reino? Isso é muito importante porque não vale a pena falar do reino, ficar a falar do reino de Deus, sem falar do rei. O rei é a pessoa mais importante do reino. É a pessoa mais importante da realidade do reino de Deus. Isaías 9, depois nos versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, é um anúncio do nascimento de Jesus, já sabemos isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. O que é principado? Governo. Principado é governo, não é? Era a expressão antiga que se usava na antiguidade para um governo regional. Por exemplo, um governador de uma região era um principado, no fundo, era um príncipe, não é? Portanto, daí o nome principado. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, mais uma vez, príncipe da paz. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, este menino que vai nascer, ele é um rei. Ele vem para governar e o governo dele é da linhagem de Davi. Não sei se lembram, mas no Velho Testamento o povo tinha que esperar o Messias que vinha da linhagem de Davi. Esse Messias era um rei. Ele era um rei, mas um rei maior do que Davi e do que Salomão, maior do que todos os reis da linhagem de Davi. Então a vinda de Jesus é o cumprimento de uma profecia dada já no Velho Testamento, de que o rei viria para governar. Quando o povo de Israel estava à espera da vinda do reino de Deus, eles estavam à espera da vinda do rei, Messias prometido antes, que vinha para governar. Só que eles esperavam um Messias político, um governador político, e Jesus foi muito diferente de um governador político. Mas ainda assim não deixa de ser rei. Jesus é rei. Agora, vamos ver outra passagem. Lucas 1, Lucas, o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1. Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 1, verso 26 a 33. Lucas 1, verso 26 a 33. É o aparecimento do anjo a Maria para anunciar a vinda do Messias, não é? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Portanto, o anúncio da vinda de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. O trono. O trono só é dado a um rei. Um trono é uma posição de governo, de reinado, de domínio. Ok? E reinará eternamente na casa de Jacó. E agora, uma grande distinção entre o reinado de Jesus, o rei do reino de Deus, com os reinados deste mundo. Diz aqui que o seu reinado não terá fim. Não vai expirar. Dom Afonso Henriques teve o seu reinado que já acabou, ficou na história. Não é? Primeiro rei de Portugal. Depois disso tivemos os Afonsos II. Depois disso tivemos os Manuéis. Tivemos os João. Tivemos muitos reis em Portugal que passaram e o seu reinado terminou. A grande distinção que o anjo está a fazer aqui do reinado de Jesus com o reinado inclusive de Davi e de Salomão, da linhagem de Davi, é que o reinado de Jesus nunca terá fim. Ou seja, ele ainda está a reinar hoje. 2000 anos depois, ele ainda está a reinar. Isso era importante dizer desde o início, para que Maria não tivesse a tentação de pensar que ele é tipo um Davi. Não, ele não é tipo um Davi. Ele é da linhagem de Davi. Mas o seu reinado é diferente, porque é um reinado que não terá fim. Mateus 28, versículo 18. O que é que diz acerca do rei do reino? Mateus 28. Vocês podem ver as passagens aí, não é? Eu acho que estão a ver a projeção. O que é que Jesus disse quando ressuscitou? Depois de ressuscitar e aparecer aos discípulos, antes de subir aos céus e antes de enviar os discípulos para a missão, o que é que Jesus lhes disse? Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
O meu principado, meu espaço regional de poder e de autoridade, onde eu exerço autoridade, não tem limites. É isso que ele está a dizer. Porque o rei Dom Afonso Henriques tinha um espaço regional onde ele exercia poder. Ele não podia exercer poder sobre o reino de Castela, por exemplo, em Espanha. Não podia. Porque não tinha. Era o limite dele, não é? E assim como outros reis, e assim como os estadistas dos nossos dias. Os estadistas dos nossos dias, eles têm um poder regional limitado. Jesus está a dizer aqui é que onde eu governo é no céu. E céu aqui é uma expressão que diz respeito ao universo inteiro. E também na terra. Não tenho limite geográfico. O meu poder não tem limite geográfico. Este é o rei do reino. Este é o rei do reino. Este é o rei que vinha, que João Batista está a anunciar. Que João está a dizer que os homens devem recebê-lo com arrependimento. Devem se preparar com arrependimento para o receber. É este Jesus, o rei do reino dos céus. O reino dos céus tem um rei, meus irmãos. Tem um rei. Esse rei é Jesus. O seu poder não tem fim. O seu domínio não tem fim. A sua esfera de autoridade não tem limites nenhuns. Então, se vocês são pessoas que acreditam na existência de extraterrestres, por exemplo, se acreditam na existência de extraterrestres, Jesus tem autoridade sobre eles. Se acreditam na existência de seres espirituais que reinam num universo que nós não vemos, Jesus tem autoridade sobre eles. Jesus vem para governar. Ele nasceu para governar. Esse é o seu destino. O seu destino é governar. Agora, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante acerca de Jesus. É que talvez agora nem todos o reconheçam como rei. Mas o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses que um dia todo o joelho se dobrará. E toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Kyrios, Senhor, significa Rei, Senhor de tudo. Todo o joelho vai se dobrar um dia. Jesus traz o reino de Deus. Como é que este reino é? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus todo, o Evangelho de Mateus fala muito sobre o reino dos céus. Nós vamos ver que há coisas que estão a acontecer no Evangelho de Mateus que estão a sinalizar a chegada do reino de Deus com a pessoa de Jesus Cristo. Estão a dar sinal que o reino de Deus chegou. É verdade que o reino de Deus ainda não se instalou de forma absoluta e completa. Isso vai acontecer quando Jesus voltar a segunda vez. Mas o reino de Deus está a ganhar terreno. Todos os dias está a ganhar terreno. Está a desenvolver-se na vida de cada indivíduo. De um indivíduo para outro. De uma nação para outra. De uma etnia para outra. De um país para outro. Jesus está a avançar o seu reino até um dia ele instalar o seu reino por completo na terra. Mas quando ele chegou, ele deu sinais do seu reino, da vinda do seu reino. O que é que nós vemos nos evangelhos que mostram a vinda do reino do Senhor Jesus? A salvação está a ser dada aos homens. Em primeiro lugar, o primeiro sinal da vinda do reino é que os homens estão a ser salvos. Zaqueu era um cobrador de impostos, devem se lembrar dessa história, não é? Um homem odiado pelos israelitas porque era tipo um traidor, porque estava do lado dos romanos ao cobrar impostos. E ele tirava mais do que ele devia tirar. Ele cobrava mais do que ele devia cobrar. Jesus entra na sua casa a convite do próprio Zaqueu. Zaqueu, ao ver Jesus, o próprio Zaqueu, só pela presença de Jesus e ao ouvir Jesus, ele decide mudar de vida. Ele decide, a partir de hoje eu vou devolver tudo o que eu roubei. Tudo aquilo que eu tirei a mais. Eu vou dar aos pobres aquilo que eu tirei a mais. Jesus disse uma coisa a Zaqueu. Hoje, nesta casa, chegou a salvação de Deus. Hoje, nesta casa, chegou a salvação de Deus. O sinal da vinda do reino. O ladrão que estava na cruz com Jesus,
Um zombou de Jesus e o outro disse: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino hoje. Jesus disse a ele: Eu te afirmo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvação está a ser dada aos homens. Outro sinal de que o reino de Deus chegou: o reino das trevas está em pânico por causa da vinda do reino de Deus. Os demónios estão a ser expulsos das vidas das pessoas. Jesus disse isso. Se os demónios estão a ser expulsos, é porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou com a minha pessoa e o reino dos céus está a exercer o seu domínio sobre o reino das trevas. Por isso é natural que os demónios fujam da vida das pessoas. Esse homem gadareno, não sei se estão lembrados da sua história, tinha mais de uma legião de espíritos imundos nele. O homem perdeu os sentidos, perdeu o juízo por completo. Dormia nos sepulcros, nos cemitérios. Andava sempre acorrentado, mas rebentava as correntes de tanta força que ele tinha. Ninguém mais o reconhecia na sociedade. Foi marginalizado na sociedade. Nos dias de hoje, se calhar, estava abandonado num manicômio e ninguém se interessaria por ele. Se calhar injetavam-no com drogas para ver se ele entrava, normalizava. Mas esse homem, toda a gente tentou alguma coisa e ninguém conseguia nada. Jesus chegou lá, desceu do barco. Assim que Jesus desceu do barco, eles vieram ter com Jesus. Jesus, Filho de Deus, o que é que vieste fazer aqui? Vieste para nos destruir. Foi assim que os demónios falaram. Jesus ordenou-lhes. Eles saíram. Um homem que estava num estado de loucura completa voltou ao normal. Voltou ao normal. E Jesus disse: olha, vai para a tua casa. Fala daquilo que Deus fez por ti. O reino dos céus. Quando o reino dos céus chegou com a pessoa de Jesus, vocês vão notar, no Velho Testamento quase não há menção de demónios. Assim que Jesus começa o seu ministério, em todos os cantos, os demónios estão a manifestar-se na vida de pessoas. Porque o reino das trevas sabe que o seu fim começou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma nova mensagem é anunciada, anunciando os valores do reino de Deus. O reino de Deus prega valores novos à humanidade. Jesus disse aos seus ouvintes: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo assim. E eles ouviam, e eles diziam: nunca ninguém nos pregou como esse homem. Nem sequer os profetas que passaram, nem os fariseus. Nunca ninguém falou com a profundidade deste homem. Por quê? Porque Jesus veio com a autoridade divina para trazer a mensagem da parte de Deus. E ele veio trazer os valores do reino. Por exemplo, um destes valores, Jesus disse: amem os vossos inimigos. Abençoem aqueles que vos perseguem. Se tu somente amas aqueles que te fazem o bem, que recompensa esperas ter? Até os maus, Jesus disse, amam aqueles que são capazes de lhes fazer bem. Tu, porém, Jesus diz, ama os teus inimigos. Abençoa aqueles que te perseguem. Os valores do reino de Deus que Jesus vem trazer, eles racham. Eu não sei qual é a palavra mais chocante que eu posso dizer, ou utilizar, mas eles chocam com os valores do nosso mundo decaído. Porque o nosso mundo diz olho por olho, dente por dente. Se alguém te faz o mal, devolve na mesma moeda. Não sejas estúpido, não sejas frouxo. Não deixes que as pessoas te façam mal sem responder. Responde também quando as pessoas te fazem mal. Os valores do nosso mundo não são iguais aos valores do reino dos céus. Os valores do reino dos céus são superiores aos valores do nosso mundo. Aliás, imaginem o que era se Putin praticasse os valores do reino dos céus. Já viram? Não teríamos uma guerra na Ucrânia. Não só Putin, Zelensky, se praticasse os valores do reino dos céus, se calhar não tínhamos um conflito hoje. As guerras que existem são um sinal claro de que os valores do nosso mundo estão estragados. O mundo precisa dos valores do reino. Por isso a oração, venha a nós o teu reino,
significa também que venham a nós os valores do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. Mais coisas que sinalizam o reino, a vinda do reino. Pessoas estão a ser curadas por Jesus Cristo. Pessoas que estão há 12 anos, como aquela mulher que sangrava há mais de 12 anos, visitou médicos, já se cansou de gastar dinheiro à procura de uma solução para a sua situação. E nada acontecia. Mas Jesus chegou e Jesus resolveu o seu problema. Sabem, no século XXI, na era moderna, na era da ciência, da razão, da lógica, onde se desacredita muitas vezes do poder dos milagres, nós, os seguidores de Jesus, não podemos perder de vista a verdade de que, muitas vezes, Deus, para sinalizar o seu reino, Ele manifesta coisas que a ciência não consegue explicar. Para Deus sinalizar o seu reino. Notem como é que o Evangelho de João, leiam o Evangelho de João todo, como é que João, o evangelista, chama os milagres de Jesus. Ele trata-lhes como sinais. Sinais. Porque o milagre de Jesus sinaliza a vinda do reino de Deus, sinaliza a glória de Deus, sinaliza o poder de Deus. E ainda nos nossos dias, se Deus quiser, através de Jesus, Deus pode sinalizar o seu reino com milagres que nós não conseguimos explicar. Eu fui curado uma vez, sem intervenção médica, através de oração. Nunca me esqueço disso. Eu orei e ouvi Deus a dizer-me: levanta-te, anda, pega no carro, começa a andar. Eu levantei-me, comecei a andar, peguei no carro e estava curado. Deus pode sinalizar a vinda do seu reino com curas. Agora, as curas em si devem ser colocadas no seu lugar. Os milagres devem ser colocados no seu lugar. Os milagres são para sinalizar. Mas os milagres não são uma prova cabal da existência de Deus. Ok? Porque, do outro lado, o nosso adversário também sabe fazer milagres. Não é? Então, os milagres não são a prova mais cabal da existência de Deus. O Espírito de Deus está a ser dado aos homens. Atos 2:42. É ali que vemos o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. O Espírito de Deus foi derramado em Atos 2 aos discípulos. Eles receberam o Espírito de Deus. Desde essa altura, todos os cristãos, todos aqueles que põem confiança em Jesus, a sua fé em Jesus, eles recebem o Espírito de Deus. Como Paulo diz em Efésios 2, eles são selados com o Espírito Santo. Quando alguém crê na mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, ela é selada com o Espírito Santo. Ela começa a partir daquele momento uma nova vida. Por isso Jesus chamou isso, quando falou com Nicodemos, nascer do Espírito, ou nascer de novo. Porque não basta ser religioso. E muitos judeus eram religiosos. Muitos fariseus eram religiosos. Sabiam a lei, a Bíblia do Velho Testamento, do princípio até o fim. Aliás, eles tinham que memorizá-la por completo. Eles sabiam o que era necessário fazer para agradar a Deus. Inclusive, eles faziam um esforço para agradar a Deus. Mas Jesus disse a um dos maiores dos fariseus, Nicodemos: olha, Nicodemos, se tu não nasceres do Espírito, se tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino dos céus. Deus dá o seu Espírito àqueles que têm fé. É um sinal da vinda do seu reino. Vocês já pensaram nisso? Eu não sei se nós às vezes pensamos nisto a sério. O que é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus não é uma força. Não é uma energia. Irmãos e irmãs, se você pensa no Espírito Santo como uma energia, como uma força, retire isso da sua mente, porque não é correto. Perdão. O Espírito Santo não é uma força, nem é uma energia. O Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus. Eu sei que isto parece muito misterioso e louco para a nossa mente humana conseguir entender. Como é que eu, um homem de carne e osso, com fragilidades, com fraquezas, com falhas, inclusive, como é que eu posso ter o Espírito de quem criou o universo inteiro?
É incrível isso, é extraordinário isso. Mas isso é possível porque o reino de Deus chegou. A profecia feita no Antigo Testamento de que Deus ia derramar o seu Espírito sobre jovens, sobre velhos e assim por diante, essa profecia cumpriu-se em Atos. Hoje, quem crê em Jesus recebe o dom do Espírito Santo. Torna-se filho de Deus porque tem o ADN de Deus nele, através do seu Espírito Santo. O reino de Deus sinaliza-se desta forma também. Vidas estão a ser radicalmente mudadas. E Cristo está a tornar-se o centro da vida das pessoas. Vamos ler 2 Coríntios. Eu não vos tinha avisado no início que nós íamos ler várias passagens hoje. Mas 2 Coríntios no início, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu vou-vos falar de algo aqui que só é possível, só se tornou possível graças à vinda do Espírito Santo, graças à chegada do reino de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, diz assim a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Será que ouvimos bem esta passagem? Eu vou repetir. Talvez não ouvimos bem. Ok? Eu vou repetir de novo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Vocês estão a perceber o que eu estou a ler? A sério? Quando eu nasci com uma coisa chamada ego. Todos nós nascemos com uma coisa chamada ego. E desde os primeiros dias da nossa vida, nós temos vivido, para nós mesmos. Esta é a orientação da nossa vida. Quando nós nascemos e começamos a crescer, nós crescemos a viver para nós mesmos. Eu vou para a escola para meu benefício. Eu tiro a carta para meu benefício. Eu caso-me para meu benefício. Eu como para meu benefício. Eu durmo para meu benefício. Eu deixo de falar com os meus amigos para meu benefício. Eu começo a falar com os meus amigos para meu benefício. Eu faço amigos para meu benefício. Eu deixo de fazer amigos para meu benefício. O ego está no centro da nossa vida. E para mudar isso, meus irmãos, é humanamente impossível. Ok? Isto é a nossa natureza. Nós nascemos com esta natureza. Nós nascemos para viver para nós. Por isso, quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, vocês não imaginam a dificuldade do que Ele está a pedir. Ama o teu próximo como amas a ti próprio. É um rasgo com todos os princípios humanos. É um rasgo completo. Como amar o próximo e como amar a Cristo mais do que a mim próprio, não é? Mas ele diz assim, vejam o que ele diz depois do versículo que nós acabamos de ler. Lemos assim, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um dia nós conhecemos o Rei do Reino. Lembram-se da mensagem de João Batista? Arrependam-se. Preparem o caminho do Senhor. Ele está a caminho, mas vocês só o podem receber com arrependimento. Metanoia. Mudem o sentido da vossa vida. E o que é essa mudança? É eu viver a minha vida para mim mesmo até um certo ponto na história da minha existência. Onde naquele ponto da história da minha existência, eu faço isto. Uma inversão completa. Eu digo, a partir de agora, eu não quero viver mais para mim mesmo. Eu quero viver por aquele ou para aquele que por mim morreu, que é Jesus Cristo. Por que os discípulos foram capazes de morrer por ele?
que os discípulos, todos eles, leiam a história dos discípulos, todos morreram por Jesus. Todos foram mártires por Jesus Cristo. Por quê? Porque quando eles receberam o Rei do Reino dos Céus, a vida deles mudou de sentido. É como Paulo diz aqui, um morreu para que nós morremos todos com ele. Ou seja, quando Cristo vem na nossa vida, nós morremos para nós mesmos. Nós passamos a viver só para Ele, para agradá-lo, para amá-lo e para fazer a vontade dEle. Por quê? Por quê? Porque algo se abre no nosso entendimento. E é o Espírito Santo que faz isso. Por isso é que eu disse que é humanamente impossível. Por quê? Porque nós passamos a conhecer o Rei do Reino e nós passamos a entender que Ele realmente é o Rei de todas as esferas do universo. E que Ele, sendo o Rei do universo, Ele tem de reinar. Esta é a sua natureza. Esta é a sua função. É assim que Ele é. Ele é o Rei do universo. Ele tem que reinar. Inclusive sobre a minha vida. Ele tem que reinar. Ele veio para reinar. Ele existe para reinar. Essa é a sua existência. Ele é Rei de eternidade a eternidade. Tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então Ele tem que reinar sobre a minha vida. Ele não se impõe como Rei. Ele não me força a aceitá-lo como Rei. Mas quando o Espírito Santo cria esta metanoia no nosso coração, esta mudança de mente, nós reconhecemos quem Jesus é e nós dizemos, olha Jesus, reina em mim. Tu tens que reinar na minha vida. Porquê? Sabem porquê também? Porque, olha, deixar alguém reinar a nossa vida é um exercício, mais uma vez, sobre o nosso ego, é um exercício duríssimo, duríssimo, duríssimo. O que acontece às vezes só quando as pessoas nos dão conselhos? Quando alguém nos está a dar um conselhozito. Olha, sabes que, a maneira como estás a viver a tua vida, eu não sei, olha, se calhar, quais são as nossas reações muitas vezes? Eu sei o que eu estou a fazer. Eu sei. Não me digas o que fazer. Eu sei muito bem o que é que eu estou a fazer. Por quê? O ego. A gente não gosta que outra pessoa nos diga o que fazer, como fazer e como viver. Eu sei o que eu estou a fazer. Agora, eu compreendo que esta ideia de ser governado por alguém meta medo, sobretudo quando nós pensamos, falando do rei, nas autoridades do nosso mundo, não é? Que estão cheias de injustiça, de crueldade, de maldade, de egoísmo e de muitas outras coisas. Fazem-nos promessas nas campanhas eleitorais, enganam-nos, manipulam a nossa nossa confiança e depois não fazem aquilo. Portanto, falar sobre ser governado por um rei ou por um estadista, ou por um presidente, ou por um parlamento, ou seja o que for, às vezes dá algum receio. E se nós pensarmos nos reis da antiguidade, nas monarquias, é pior ainda, porque eles eram tiranos às vezes. Por terem poder absoluto, eles já sentiam que podiam fazer o que quisessem, não é? Então podiam decidir matar uma pessoa, de repente, e quase que não havia problema nenhum. Portanto, dá um certo receio, mas irmãos, eu quero vos desafiar a pensar assim. Jesus é um rei. Mas Jesus é um bom rei. Ok? Jesus é um bom rei. É um bom rei. Sabem porquê? Porque, primeira coisa, nenhum rei dá a vida pelo seu povo. Nenhum rei dá a vida pelo seu povo. Aliás, sabe o que acontece mesmo nos nossos dias? Quando a nação está a correr algum risco, salvam o presidente, escondem-no num lugar seguro. Já viram alguns filmes sobre isso, a retratar isso, não é? Escondem a autoridade, o líder num determinado lugar e os outros, o povo que morra. O líder faz parte da elite, fica salvo. Jesus veio com uma mensagem absolutamente contrária. Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que quer servir primeiro. E ele deu o exemplo. Ele veio sendo o rei. Mas esse rei provou o amor dele por nós ao entregar a sua vida na cruz por nós. Ninguém pode duvidar do amor de Jesus depois desse ato. Ele entregou o que tinha de mais precioso.
a sua vida lá na cruz por nossa causa. Irmãos, alguém que entrega a vida por nós, nós podemos entregar-lhe a nossa vida sem medo, sem nenhum receio. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Ele quer cuidar de nós. Ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer abençoar a nossa vida cá na terra. Ele quer trazer o reino de Deus na nossa vida, cá na terra, aqui enquanto estamos vivos, mas Ele quer também, e Ele já nos deu, a vida eterna. Para que nós possamos viver a consumação do reino. Quando o reino se consumar, quando Ele vier a segunda vez, e aí é mesmo para fazer uma transformação radical em toda a realidade. Até a própria natureza vai sentir essa transformação radical. As esferas governamentais vão sentir essa transformação radical. A sociedade inteira vai sentir esta transformação radical. Nessa altura, por causa do amor dele, nós vamos poder viver o melhor que ele sempre planeou para nós. O melhor. O melhor. Nós saímos de um jardim que era o paraíso. Por causa da nossa desobediência. Era o paraíso que Deus pôs para a humanidade. Estamos a viver uma terra turbulenta e cheia de problemas. Passaram-se não sei quantos milhares de anos desde que o nosso planeta foi criado. E os problemas continuam, nunca acabam. Jesus prometeu a instalação do reino de Deus de uma forma definitiva. E quando isso acontecer, nós poderemos entrar nele. Amém? Então termino com o seguinte desafio. Quem está no trono da tua vida? Quem está no trono da tua vida? Será que tu e eu, em algum momento da nossa vida, temos usado este discurso? Eu acho que nós vamos nos identificar com esse discurso. Porque confesso que eu tenho havido momentos da minha vida que eu usei esse discurso. Eu peço a Deus para continuar a transformar a minha vida também, para que o meu discurso não seja este, seja algo diferente. Quantas vezes nós temos dito, são as minhas finanças, eu é que sei como mandar nelas. É a minha família, eu é que sei o que eu quero para a minha família. É o meu corpo, eu é que sei o que é que eu faço do meu corpo, que eu quero com o meu corpo. É o meu futuro. Eu é que mando o meu futuro. Eu é que sei o que é que eu quero do meu futuro. Quantas vezes nós não usamos este discurso? E sempre que usamos este discurso, alguém está no trono. E a pessoa que está no trono somos nós. E não é Jesus. O nosso discurso devia ser diferente. Sabem como é que devia ser? Uma vez que Jesus é rei sobre todas as coisas. Uma vez que Ele é meu Senhor, porque eu escolhi deixá-lo governar a minha vida, já não tenho nada que é meu. As finanças não são minhas. Vou geri-las de acordo com a vontade dEle. A família já não é minha. Vou geri-la, administrar a família de acordo com a vontade dEle. O corpo, esse corpo físico, já não é meu. A maneira como eu vou geri-lo vai ser também de acordo com a sua vontade. Vão ver? Os dons que eu tenho não são meus. Eu vou entregá-los para Jesus porque não são meus, para satisfazer a vontade dEle. O futuro e o projeto de vida não é meu, é dEle. O que é que Ele quer que eu faça? Eu decidi, já contei-vos na semana passada, desculpem tocar na mesma tecla outra vez. Quero ser um grande economista. Quero ser um grande empresário. Ganhar muito dinheiro, ter fama. Foi assim que eu pensei. E não é necessariamente mau ter objetivos assim. Mas um dia Jesus me mostrou que Ele queria algo diferente para mim. Eu submeti a minha vontade a Ele. O empresário já não está cá. O economista já não está cá. Está cá um pastor. Por quê? Porque Jesus assim o quis. Eu senti que Ele me chamava. Eu quero estar na vontade dEle, no centro da vontade dEle, fazer o que Ele quer. Então, deixar a vossa vida ser governada por Jesus. Deixem Jesus governar cada área. E sabem uma coisa que vai acontecer? Como Ele governa com amor, Ele quer o melhor para ti e para mim.
quando tu deixas Ele governar, tu experimentas o que há de melhor na vida, de facto. Ou seja, Ele nos faz experimentar a vida como Deus a planeou para ser vivida. Dá-nos paz, segurança, alegria, esperança, domínio próprio, orientação, sentido para a vida, quando nós deixamos Jesus governar. O que eu tenho percebido, meus irmãos, isso é uma percepção que eu ganhei ao olhar para a minha própria vida, a trajetória da minha vida, mas também como falo com muita gente e aconselho muita gente e assim por diante, também tenho notado a mesma coisa. Muitas das áreas da nossa vida estão a tremer, estão a sofrer, estão a passar por desequilíbrios e por dificuldades. Muitas vezes isso acontece porque nós não deixamos Jesus governar aquelas áreas. Nós decidimos nós próprios governar. E assim não é a sabedoria de Deus que governa, mas a sabedoria do homem. Deixem Jesus governar a vossa vida. Amém? Deixemos Jesus, o Rei do Reino,